Pois se revela, Senhor. Se revela, Senhor. Se revela para a glória do teu nome, do teu reino. Porque não há Deus como o nosso Deus. Ah, Senhor, assim Jó foi cometido de uma terrível enfermidade. Não satisfeito com tudo aquilo que ele já tinha destruído, né? Agora Deus permitiu com que Jó fosse atacado do seu corpo, mas não fosse tirado a sua vida. A angústia, a aflição de Jó não terminou quando ele perdeu os filhos, perdeu todos os bens dele, ainda tinha os filhos, e ainda os filhos. Aí depois Satanás mais uma vez se apresentou diante dele e falou: se eu tocar nele, ele vai blasfemar contra ti. Se eu tocar no corpo dele, Deus falou para Satanás: pode tocar, só pode tocar nele, mas não pode tirar a vida dele. Muitos passaram por isso, com essa Covid, inclusive eu também passei. Estou terminando essa fase. Não é a primeira, nem a segunda. No vale da sombra da morte que a gente passa ao longo da nossa vida. Não é a primeira, nem a segunda. Eu não sei quantas mais virão, mas eu sei que Deus sempre está comigo. Deus sempre está comigo. Você que já perdeu sua casa, sua família, seu marido, sua esposa, você que já perdeu algum trabalho, um emprego, um salário, em que você pensou: e agora, como é que vai ser minha vida? Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. Não te desespere. Não dê ouvido à conversinha de Satanás, não. Continue firme na presença, continue firme com Deus, continue inabalável com Deus, continue íntegro, reto, temente a Deus, se desviando do mal, porque Deus vai te honrar. Diga glória a Deus. Então Satanás tocou no corpo de Jó. E a Bíblia diz que ele raspava as feridas com um caco de telha. A Bíblia diz que ele raspava, assim foi Jó cometido de uma terrível enfermidade. Não é possível saber que tipo de doença, mas eu sei que a pele dele ficou toda, na cabeça, aos pés, ficou uma coisa horrível. Tem gente que já passou, ou está passando por uma situação dessa, e fala assim: meu Deus, será que Deus está comigo? Por que que eu estou vivendo isso agora? Por que que eu estou passando por essa situação? Será que ainda gera até dúvida para saber se Deus está com ele mesmo, ou com ela? Eu perdi meu marido, perdi meu filho, perdi o que eu tinha, e agora? Agora estou perdendo a minha saúde. Deus está no controle, meu irmão. Deus está no controle. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, seja como for, porque sabemos que já foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça, está lá em Jó 2,7. Apesar dessa descrição, pode representar apenas uma estratégia, um estágio da doença. A Bíblia também diz que Jó usava cacos para poder raspar. Diga, misericórdia. Imagine como ele estava. Naquele tempo não tinha médico, não tinha pesquisa, não tinha laboratório, não tinha como definir o que ele estava vivendo, mas foi uma coisa horrível. O comportamento da mulher de Jó. Então, a mulher de Jó, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com ele, falou: olha só, ó Jó, ainda continua temente a Deus? Você ainda continua temente a Deus? Mas ela ficou firme. Muita gente fala da mulher de Jó, mas ela permaneceu ali com Jó. Muita gente acha que a mulher de Jó ela deu uma rateada. Deu uma rateada porque ela não tinha a mesma fé de Jó. A nossa fé individual, cada um tem a sua fé. Como Jó era temente a Deus, eu tenho certeza que, apesar de toda essa luta que Jó passou, desse sofrimento, Jó edificou a fé da sua esposa. Jó edificou a fé da sua esposa, porque ele estava ali firme, sofrendo o que sofreu, passando por
perdas, lutas de filhos, de dinheiro, de gado, de boi, de camelo, ele continuou firme, continuou inabalável, servindo a Deus. Então isso faz diferença na nossa vida. Quando eu sirvo a Deus verdadeiramente, conforme Deus quer, faz diferença na minha vida. Vai fazer muita diferença, porque a própria Bíblia diz: há diferença para aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Obviamente que a mulher de Jó estava sendo preservada por Deus e fatalmente compartilhava a opinião comum de tudo aquilo que era visto por ela. Castigo divino. Deus está te castigando. Aí começam os questionamentos, as acusações, né? Mas Jó, a resposta de Jó para a sua mulher foi que ela estava falando como qualquer doida. Calma, mulher. Você está falando como uma doida. Você tem que ser uma mulher virtuosa, em outras palavras, né? A mulher virtuosa edifica a sua casa. Calma, mulher. Tudo isso é prova, é um teste. Eu sei que eu não estou em pecado, eu sei que eu não estou pecando contra Deus, mas eu sei que Deus está no controle. Se você não está em pecado, se você não está transgredindo a palavra de Deus, pode ter uma certeza. Deus vai te honrar lá na frente. Deus vai te exaltar lá na frente. Deus vai te abençoar em dobro lá na frente. Amém, igreja? Amém? Porque fala como doida. Possuía um sustento de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que estava falando como uma pessoa infiel diante de Deus, diante de um Deus. Assim como derramou sobre ele o bem, também poderia derramar aquilo que era o mal temporal, sem com isso ser injusto com Jó. Provas que Deus faz cada um de nós passarmos é para nos aprovar. A prova que Ele está fazendo com você hoje, preste atenção, a prova que Ele está fazendo você passar hoje, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, nas suas finanças, é para te aprovar, para te dar um 10 com louvor. Amém? Não é para você ser derrotado, porque você conhece a Deus, você conhece o poder de Deus, você conhece a fidelidade de Deus com a sua palavra. E eu tenho certeza que Deus tem um melhor já preparado para você lá na frente. Depois que você passar por esta prova, assim como Jó passou, depois de você passar por esta prova, que foi difícil, toda prova é difícil. Ah, pastor, porque você não conhece a minha prova, não conhece o marido que eu tenho, não conhece o filho que eu tenho, não conhece o patrão que eu tenho, não conhece a dor que eu estou sentindo. Eu não sei, meu irmão, mas Deus sabe. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, mas Deus sabe a dor. Ele não dá provação, Ele não dá tribulação maior do que você pode suportar. Ele dá na justa medida. E se Ele te deu essa prova, Ele sabe muito bem o que você pode suportar. E Ele sabe muito bem que Ele quer te ver vitorioso lá na frente. Agora é contigo. A parte de Deus Ele faz, e a nossa nós temos que fazer. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E sempre tem aqueles amigos que vai falar: você não é crente, você não está na igreja, por que isso está acontecendo com você? Você não é temente a Deus, você não serve a Deus, onde está o seu Deus agora? Jó tinha 3 amigos que eram uma bênção.
Jó tinha 3 amigos que, com esses 3 amigos, não precisava de inimigo nenhum. Mas Deus sempre honra aqueles que honram a Deus. Eu honro os que me honram. Assim diz a palavra. E eu creio que Deus tem o melhor para fazer na sua vida. Deus está te fazendo passar por esta prova hoje. Seja em que área que você está passando por essa prova. Eu não sei. Mas se Deus te colocou nesta prova, nessa área em que você está vivendo uma prova hoje da sua vida, é porque Ele sabe muito bem o que está fazendo, o tratamento que você precisa ter, a obra que Ele está fazendo na sua vida, para que você cresça, seja edificado, seja fortalecido na fé, seja capacitado cada vez mais para andar com Deus, para andar na presença de Deus, conhecendo o coração de Deus, os propósitos de Deus, os planos e os projetos de Deus que Ele tem na sua vida. Amém, igreja? Está passando por prova, meu irmão? Vamos orar. O melhor remédio é a oração. Oração é o melhor remédio para tudo. Não tem contraindicação. Você pode ter esse remédio aonde você quiser, em qualquer momento, em qualquer lugar. Não custa nada, só custa que você abra a sua boca e comece a falar com Deus. E a Bíblia fala o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ainda tem mais. Clama a mim. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele manda, Ele ordena que eu e você o clamemos, para que Ele possa responder. Ele quer ouvir a sua voz dizendo: Pai, Pai, está doendo, Pai, está doendo. Assim como Jesus, lá no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Não adianta. Se Deus te colocou numa prova, é para você ir até o fim. Ser aprovado. Ser honrado por Deus. E você também estará honrando a Deus quando você passa por essa prova, com fé, com fidelidade, sem olhar para trás, sem se desviar para a direita ou para a esquerda, mas continuando firme, inabalável na presença do Senhor, para que Ele possa dar testemunho de você, como deu testemunho de Jó. Está vendo meu filho, meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás vai ficar furioso. Como ele ficou com Jó. Satanás vai ficar furioso. É isso que nós temos que fazer. Deixar ele furioso por causa do nosso amor a Deus, da nossa fidelidade a Deus, de nós sermos tementes a Deus. O que ele queria é a nossa adoração. O que ele queria é que nós o servíssemos, fizéssemos a vontade dele. Mas nós sabemos agora que o mais importante na nossa vida é honrar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Somente a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus quer falar mais ainda com você, através da oração. Se você refletir nesta palavra de hoje, o que você está passando, o que você está vivendo, e entendendo que Deus tem um propósito para tudo na sua vida, Deus vai fazer muito mais na sua vida. As coisas maiores Ele fará. Continua firme. Mesmo apesar de toda tribulação, mesmo apesar de toda aflição, opressão que você está passando na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, nas suas finanças, no seu casamento. Continua firme, meu irmão, continua firme, minha irmã. Deus quer fazer você mais que vencedor, como diz a palavra dele.
E ele já te fez mais que vencedor quando venceu na cruz, para te dar vitória. Quando ele morreu na cruz, ali ele estava vencendo. Satanás pensava que ali ele estava sendo derrotado, mas ali ele estava vencendo por ele e por nós. Vencendo Satanás e nos dando a vitória. A vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus que morreu na cruz por nós. E nós vamos tomar posse de toda a vitória, pela fé, de todas as promessas, pela fé, pelo sangue, que nos purifica de todo pecado e nos faz caminhar em caminhos retos e inabaláveis na presença do Senhor, para ver a obra, o poder de Deus operar na plenitude da sua vontade, na plenitude da sua graça e misericórdia sobre nós, no nome santo de Jesus. Jó, lá no capítulo 42, no capítulo 42, fala, depois de Jó ter vencido tudo, ter vencido toda aquela batalha, aquela opressão, e tudo aquilo que Jó passou, que Satanás roubou dele, destruiu, Jó mostrou, Deus mostrou para Jó o que vale, o que acontece com aqueles que permanecem firmes. A confissão de Jó, Jó fez uma confissão. Jó fez uma confissão aqui que é para nós entendermos, que é para nós sabermos que Deus é fiel, permanecermos cada vez mais fiéis. Então, Jó 42, 1. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que entendi, do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Tem coisas que a gente pensa que conhece, mas não conhece de Deus. E nem sabia. Escuta-me, pois havias dito, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Deus está sempre ensinando. Deus está sempre me ensinando. Deus está sempre te ensinando. Diga glória a Deus. Deus vai continuar nos ensinando todos os dias. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Eu te conhecia só de ouvir. Quantas vezes você já ouviu o testemunho de Deus? Ouviu o testemunho de vitórias que Deus fez na vida do seu irmão, da sua irmã, daquele que você conhece, daquele que você ouviu um testemunho. Ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Versículo 5 aqui diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os teus olhos te veem Deus operando na sua vida. Agora você está vendo como Deus é fiel à sua palavra. Agora você está vendo como Deus tem poder e autoridade sobre tudo e sobre todo para fazer o impossível na sua vida. Quem diria que depois de perder tudo, Jó teria a restituição. Nosso Deus é um Deus de restituição. Tendo o Senhor falado, versículo 7 diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, o Tenamita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, os amigos de Jó, naquela situação que ele passou,
de sofrimento, viviam acusando ele. Está pecado, Jó, você pecou. Deus está te castigando porque você pecou. Mas eles não tinham discernimento, não tinham entendimento do que estava acontecendo. Assim são alguns dos nossos amigos ou irmãos, quando vê a gente passando por uma prova, já vai logo, ó, está pecando, hein? Está pecando, hein? Deus restaura, versículo 10, Deus restaura a prosperidade de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Vamos orar pelos nossos amigos, até aqueles amigos que parecem amigos, mas não são amigos. Então vieram aí todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu um dinheiro, um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemina, da outra Késia, e da terceira Querem Apuque. Olha só, Deus deu tudo o que Jó tinha perdido de dinheiro, de gado, de boi, de camelo, de jumento, em dobro. É assim que Deus faz. Pela fidelidade de Jó, pelo temor a Deus de Jó. Se você quer ver essa glória na sua vida também, tome essa lição para você. Tenha esse entendimento, esse conhecimento que Deus está fazendo essa obra. E Deus vai até o fim. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo que a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia esteja operando, Senhor, rico e abundantemente, para a glória do teu nome e do teu reino, porque tu és o Senhor da nossa vida que reina. Muitas das vezes nós não entendemos os teus propósitos, o teu caminho, a tua vontade, como tu fazes a obra na nossa vida, mas nós sabemos de uma coisa, Senhor, e tu está no controle da nossa vida. Mesmo passando pelo vale da sombra da morte, mesmo perdendo coisas que são estimáveis para nós, coisas valiosas para nós, aos nossos olhos, mas tu nos mostras, Senhor, o que tu tens preparado para nós é o melhor. Tu sempre nos mostras, Senhor, que tu és fiel à tua palavra. Tu sempre nos mostras, Senhor, que tu estás à frente das nossas lutas, batalhas, para nos dar a vitória. Pela fidelidade, pelo temor a Deus, pela retidão, pela justiça da tua palavra que nós vivemos, nós sabemos, Senhor, que nós vamos ver o melhor de Deus. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se você ama a Deus, Deus tem preparado o melhor para você. A melhor casa, a melhor família, o melhor trabalho, o melhor salário, a melhor saúde, a melhor vida que Ele preparou para você. Vida na presença, com a presença de Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Que o grande amor de Deus, esse imenso amor que nos atrai, que nos conduz, esse amor que nos constrange, continue operando em nossos corações. E Jesus Cristo, nosso advogado, nosso intercessor, continue advogando as nossas causas junto ao nosso Pai. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus continuem nos conduzindo a fazer somente sempre, Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Amém. Velho.